Declaro aberta a presente sessão, convidando o vereador Napoleão para a leitura do versículo bíblico. Direis naquele dia: dai graça ao Senhor, invocai seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e cantai quão excelso é o seu nome. Isaías 12:4. Amém. Convidar o vereador Napoleão para secretariar, Doc. Passo já a palavra para a leitura do expediente. Ofícios. 13/2014, vereador Antônio Alves Pimentel Filho, presidente da Comissão de Justiça e Redação, encaminhando aos arquivos projetos que não atendem aspecto jurídico constitucional. 033 e 034, 2014, do senhor Carlos Farias de Barros, contador-geral da Secretaria de Finanças, encaminhando balancetes gerenciais e sagres referentes ao mês de agosto de 2014. Projeto de lei 299/2014, de autoria do vereador Tovar Correia Lima, dispõe sobre a obrigatoriedade do transporte público coletivo por ônibus no município de Campina Grande, cobrar o valor de meia passagem aos domingos e feriados a todos os usuários do sistema e da outras providências. 300/2014, de autoria do vereador Sargento Regis, denomina de Porcina Vidal de Negreiros Lima, uma das novas ruas de Campina Grande e da outras providências. 301/2014, de autoria do vereador Sargento Regis, denomina de Napoleão Ferreira Lima, uma das novas ruas de Campina Grande e da outras providências. Lidos. Arquivo seu expediente. Abrimos o pequeno expediente. Antes de abrir o pequeno expediente, eu quero, não sei se é isso que o vereador Alegre Leite. Nós queríamos pedir um minuto de silêncio por duas perdas de Campina Grande. Quem conheceu Joacil no rádio, a pessoa expansiva, alegre, não era quando íamos para o programa, quem teve a chance de ter ele na convivência, sabia que era uma pessoa muito alegre, fazia, inclusive era como fosse, conhecido como um comediante, né? Também radialista, escritor e tudo. Pessoa formidável que essa casa reverencia, e eu tenho certeza que é unânime esse pensamento sobre Joacil. O outro, Ranieri. Ranieri foi diretor aqui na Câmara, não é? Filho da ex-presidente Maria Barbosa. Pessoa eu conheci criança. Colega do partido de Galego do Leite. Jovem, eu conheci criança. Pessoa com toda uma vida, uma larga porta aberta nesse momento também, em que, na realidade, o mistério de Deus que nos chama, a gente não tem como explicar. A gente tem que lembrar das pessoas como elas eram, o que representavam. Mas o grande mistério de Deus, esse não há como você comunicar, falar, discernir sobre isso aí. É um mistério e que a gente acredita. Quem acredita em Deus sabe e tem fé em Deus, sabe que o chamamento do Pai deveria ser uma coisa alegre. A tristeza humana
da perda e da distância, isso é normal do ser humano. E fica aqui a nossa tristeza de perder pessoas da nossa convivência e pessoas muito queridas. Então eu peço aos senhores vereadores e aos que estão nas galerias, um minuto de silêncio. O vereador, antes disso, o vereador Olímpio, vereador também Galê quer falar. E o vereador Napoleão. Com a palavra, vereador Olímpio. Vereador presidente, nós temos hoje assim, esse misto de alegria e de tristeza, né? De alegria de saber que o nosso colega vereador Nelson Gomes Filho está assumindo a Prefeitura de Campina Grande, que é uma honra para qualquer cidadão dessa cidade. A alegria de receber o vereador Miguel da Construção assumindo aqui, tendo uma oportunidade nessa casa, mas essa dor imensa que fica com o passamento duplo de Joaci, nosso cabeção, e Ranieri Barbosa. Há pessoas que vêm para marcar, assim, com sua alegria, com a sua simplicidade, com o seu relacionamento fraterno com todos. E é uma missão. Vem, marca e se vão, sem deixar maiores explicações. Falo de Ranieri Barbosa, um jovem que era impossível você encontrar ele sem encontrar ele com um riso estampado no rosto, né? A memória que fica de Ranieri é aquele riso estampado no rosto, onde você encontrasse, em qualquer circunstância, né? Um jovem que vivia de promover festas na cidade, de promover entretenimento. E Joaci Oliveira, um radialista, um profissional de rádio, dos mais talentosos que eu conheci. Versátil, um homem inteligente, de um sentimento, de uma oportunidade, de um senso de oportunidade de humor que poucos têm. Ele, numa situação às vezes dramática, ele tirava ali uma pitada de humor. E a marca que fica de Joaci é do homem íntegro. A integridade de Joaci, do Joaci que eu conheci, um homem sério, né, apesar da sua irreverência, do humor, mas um cidadão extremamente ético. Deixa uma lacuna muito grande no rádio de Campina Grande. E digo isso porque sempre tive a oportunidade de dizer em vida, quando era entrevistado no seu programa, era aquele cidadão que você podia ir de peito aberto, podia ir tranquilo, que não teria nem uma maldade, nem uma cilada armada para você, e, acima de tudo, não tinha nenhuma proposta indecente após a entrevista. Então, era um cidadão extremamente ético, que eu guardo essa lembrança dele. E Campina Grande hoje, com certeza, ela está mais pobre e mais triste. E eu não poderia deixar, Pimentel, mesmo quebrando o protocolo, de fazer esse registro, porque não sei se teremos outra oportunidade. Porque, lamentavelmente, esse mês de outubro, tenho perdido alguns amigos estimados, já conto 5 amigos que se foram nesse mês de outubro. E, enfim, é muita dor. Muito obrigado. Vereador Galego do Leite. Senhor presidente, de igual forma, colega vereador Olímpio Oliveira também, motivo de alegria, a gente, né, vai ter outros momentos para comemorar, mas a minha fala é no mesmo sentido de lamentação, de perca, particularmente de 2 amigos, o velho Joaci Oliveira, Napoleão, ao tempo que eu trabalhava de frentista no posto, abastecia lá comigo, antes mesmo de eu sequer estar afiliado a partido político, passava lá, brincava sempre lá no Alto Branco,
uma pessoa que tinha uma estima, tinha muito respeito por ele, brincava sempre com quase todas as situações, mesmo diante das dificuldades, né? Também não poderia deixar de fazer referência a essa singela e pequena homenagem, que Deus acolha ele no lugar merecedor, né? Que com certeza já está ao lado dele. E o jovem amigo também, Ranieri, me ligava há pouco mais de um mês, conversávamos sobre política, né? Sentávamos, era colega de partido, meio do PMN. Na última campanha, ele ia sair candidato a vereador, houve algumas questões pessoais, ele retirou a candidatura. Jovem, brilhante, tinha um futuro imenso pela frente, mas a vontade de Deus, né, tem outros planos para a nossa vida. E tenho certeza que a missão dele aqui na Terra, né, se encerrou na madrugada de hoje, e que Deus o acolha também, né, ao seu lado, no lugar merecedor. Era só esse o registro que eu faço nessa manhã, senhor presidente. Com a palavra, vereador Napoleão. Depois, o vereador Alexandre. Colegas vereadores, cidadãos aqui presentes, assessores, profissionais da imprensa, eu tive uma convivência muito próxima com o Joacir. O Joacir foi meu vizinho durante muitos anos. Dois dos filhos deles, eu não sei quantos são, foram meus alunos durante um bom tempo. E Joacir foi quem gravou, né, uma mensagem na minha campanha de vereador. Então, o nosso mandato tem um pedaço também de Joacir. E, de fato, aqui eu não tenho a hipocrisia que algumas pessoas têm, e depois que as pessoas morrem, elas passam a ser boas. Não, tem pessoas que morrem e continuam sendo má mesmo, porque não se arrependeram em vida, né? Mas Joacir, de fato, era um homem de bem. Eu posso dar esse testemunho como vizinho, como pai dos alunos. E nos programas que ele coordenou, sempre as portas estiveram abertas para a gente, sem censura, né? Como bem disse o vereador Olímpio. Um homem de bem. A cidade, de fato, a imprensa paraibana, campinense, brasileira, está de luto. O jovem Ranieri eu não o conheci, né? Mas, de toda forma, a forma como ele sai da vida é uma forma trágica, né? Imagina a dor de um pai, da mãe, né, ao se deparar com a notícia dessa, que o filho sai de cena, né, aos 41 anos de vida, né? Não tem como não ser uma dor, né, que beira o insuportável, né? Então, deixo aqui nos anais desta casa a nossa solidariedade à família do jovem Ranieri e a do meu sempre amigo Joacir Oliveira. Obrigado. A palavra, vereador Alexandre. Senhor presidente, colegas vereadores, vereador Napoleão, secretário, essa é uma manhã atípica para essa casa, eu diria até para a cidade, né? A ouvirmos as palavras do vereador Pimentel, vereador Olímpio, Galego do Leite, Vossa Excelência, vereador Napoleão. E a semana que passou, eu dizia, e terça-feira fez 8 dias, como a vida ela é muito breve, a brevidade da vida, né? Nós não sabemos o tempo que temos aqui ainda para a nossa existência, e graças a Deus não temos um cronômetro e faça isso, porque aí nós ficaríamos, eu diria, alienados ou loucos nesse sentido. Mas é lamentável e a gente lamenta quando algo acontece, e aí eu posso falar também, quem não lembra dos programas radiofônicos, o Forró do Cabeção. Eu lembro, por incrível que pareça, quando eleito, o primeiro programa de rádio, eu acho que foi o segundo programa de rádio, eu fui entrevistado, foi justamente lá na rádio, a rádio de Anivaldo, agora me falha a memória, a rádio Cariri, e lá ele estava. Alguns meses atrás, quando estive lá, eu vi entrando de bengala, muito abatido.
E eu não tive a preocupação e não quis também em perguntar, né, qual a sua dificuldade, mas sentimos nele o desejo, a vontade de trabalhar. E há poucos dias, um dos seus filhos postava uma das fotos dele, muito bem, aguardando um curativo lá na UTI, eu acho, onde ele estava no hospital em Fortaleza. Qual é o ensinamento e sobra para nós de tudo isso, vereador Sargento Regis? É que aqui passamos por uma leva de ventos, estamos aqui como breve vapor, que dá-se o vento e esse vapor se vai. Como bem falou o vereador Napoleão, se você quer ser bom, morra, né, para ser bom. Mas no caso do jornalista, eu me lembro de Joaci, quando ele coordenava uma das funções na Secretaria de Cultura, e ele criou em Campina Grande, vereador Olímpio Oliveira, o evento do final do ano com os corais evangélicos de nossa cidade. Eu me lembro de uma frase dele, eu nunca esqueci isso, faz muito tempo. Ele dizia, eu acho que o governo ainda era o governo Cássio, eu não lembro, e ele dizia que estava aberto, não era ele evangélico, mas estava aberto para receber as pessoas evangélicas, para dar apoio, e a secretaria estava aberta para esse apoio. Eu acho que, por tudo isso, mostrar a grandeza, eu acho que a maior surpresa justamente é essa. Então, nós não sabemos qual é o nosso número nessa fila. Foi o filho de Dona Maria, muito jovem, e foi também Joaci, já um pouco mais velho. E na contabilidade, eu diria, nessa fila, alguém diz que pelas leis das probabilidades estão mais fáceis os mais velhos. E aí, mais uma vez, o vereador Marinaldo mostra que nessa fila, quem dá as ordens é Deus. Não basta o orgulho, a arrogância, nada disso serve para nós quando estamos nessa fila. Se todos tivéssemos a oportunidade de entender de que tratar as pessoas bem, amar as pessoas, mesmo no momento dado, mesmo aquelas que muito mais, vereador Pimentel, lhe alfinetam, lhe traem, é o maior sinal de que você é um verdadeiro cristão. E isso independe de religião. Independe de religião, falar das pessoas pelas costas, não ter coragem de olhar nos olhos e dizer o que você pensa dessas pessoas. Para que isso? Não é? Mas o mais importante, e fica para nós, é de que na função que ocupamos hoje, diante de Deus, isso não é nada, meu irmão. O que diferencia entre eu e você são apenas os diplomas ou as posições sociais. Mas na sepultura, na morte, somos todos iguais. Não há distinção. Então mostra aqui que tanto vai o velho, quanto vai o novo, tanto vai a criança, quanto vai o adolescente, o adulto. Essa é uma realidade, Sargento Regis. E mais do que antes eu passo a acreditar nisso. Porque um dia dormi bem e no outro dia acordei doente. Mas graças a Deus, que ao passar por esses vales, a gente consegue ficar muito mais sensível, um pouco mais sensível. E você sabe muito bem disso, você também passou por isso. Então, fica aqui a nossa voz de, eu diria, não de lamento, porque há quem pense que a morte é uma perca. Eu diria que em alguns casos a morte é uma promoção para que você não sofra tanto aqui. Obrigado, senhor. Vereador Regis. Senhor presidente, Campina Grande hoje amanheceu triste. Realmente, Joaci é uma pessoa maravilhosa, pessoa que eu me convivi como Napoleão, e Ranieri Barbosa também do mesmo jeito. Eu só peço a Deus que Deus abranda os corações dos pais, porque você perder um filho, só quem sabe quem perdeu um filho é quem perdeu. Eu acho que a pior dor do mundo é você perder um filho. E geralmente, esse que vos fala aqui perdeu um filho. Mas eu vi e acompanhei a doença do meu filho. Mas quando você está bom e perde um filho de repente, eu acho que a dor é maior. Então eu peço que Deus abrande os corações das duas famílias, que isso é muito importante. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Senhores vereadores, a pedido de todos os vereadores aqui, eu peço que todos, de pé, reverenciem a memória de Joaci e Ranieri, inclusive nas galerias que estão aqui. 1 minuto de silêncio.
Senhores vereadores, abrimos o pequeno expediente com a palavra o vereador Olimpo Oliveira. Você vai falar? Senhor presidente, colegas vereadores, Napoleão Maracajá, Marinaldo Cardoso, vereador Alexandre, do Sindicato Galego do Leite, vereador Regis, Sargento Regis, vereador Vaninho Aragão, os dois Miguéis, o da construção e o professor. Nós estamos em meio a uma campanha política. Graças a Deus, daqui a praticamente 10 dias, ela se encerra. E olhando para junho de 2013, em que eu escutei muita gente dizer: o Brasil acordou. O Brasil acordou. Aquelas mobilizações de rua, aqueles movimentos, aquelas manifestações de 2013, trazia uma ponta de esperança para quem acredita neste país, na perspectiva de alguma mudança do comportamento do cidadão. Eu, particularmente, me enchi de esperança. 2014 vai ser diferente. Em 2014, o cidadão brasileiro ele vai parar para refletir, vai olhar este cenário que aí está, olhar este mar de lama e dizer: vamos olhar quem escapa. Vamos analisar a trajetória e a história de cada um que postula um cargo público. Vamos analisar as bandeiras, as lutas, a trajetória. Vamos analisar quem realmente tem compromisso com o povo. Eu, sinceramente, esperancei. Instaurado o processo eleitoral, quem esteve mais de perto, como eu estive, candidato, a sensação inicial era de uma apatia generalizada. As pessoas totalmente resistentes à classe política, nivelando por baixo todos, colocando na mesma vala comum todos, e uma apatia generalizada. Mas mesmo assim a esperança ainda residia no meu peito. Eu via, mesmo sem querer entender, mas eu via essa apatia como uma manifestação legítima e dizia: a resposta virá nas urnas. Lê do engano. Se você olha, e eu não vou falar do rol dos eleitos para deputado estadual, porque aí eu sou suspeito para falar. Alguém poderia dizer: não, ele está ferido. Nada, eu estou feliz. A resposta que Campina Grande me deu, me basta. Mas se você olhar para
O quadro de deputados federais que nós elegemos, que os revoltosos, que os manifestantes, que aqueles que se acordaram elegeram, trocamos 6 por meia dúzia. Aqueles mesmos que estavam nos protestos como alvo de críticas, aqueles mesmos que o eleitor sempre reclama, é corrupto, é ladrão, este é um safado, esse mesmo voltou, está lá, sem dificuldade nenhuma, sem dificuldade nenhuma, não foi nomeado, não foi designado por qualquer autoridade superior, foi votado, e votado sim, pelo mesmo povo que vai passar 4 anos reclamando. Aquele mesmo povo que chama político de corrupto, de ladrão, é o mesmo povo que mantém os mesmos. Só não se reelegeu, na minha ótica, o que era melhor avaliado, o Luiz Couto. Esse é uma classe de política em extinção, a política expulsa Napoleão. Galego do Leite, a política está a nos tirar, Galego do Leite. Mas esse político tradicional, ele não está preocupado. Ele tem cadeira cativa. Ele tem cadeira cativa. Eu vi, e os meus olhos viram, agendas, Pimentel, com o nome do município, a pretensão de voto ao lado, e quanto se pagou por essa pretensão de voto. E o pior, Pimentel, é que tudo isso se confirmou. Alguém comprou uma boiada, alguém vendeu sem combinar com os boi, e os boi seguiram fielmente a recomendação dessa comercialização espúria. O Brasil acordou. Nada, que conversa é essa? Estamos deitados tal qual o nosso hino nacional em berço esplêndido. Continuamos a escolher os nossos representantes como quem torce pelo 13 ou como quem torce pelo Campinense. É ladrão, é corrupto, é incompetente, não faz. Mas na hora do vamos ver, ou é amarelo, ou é vermelho, ou é laranja. Encerro as minhas pobres palavras para dizer, como político, eu sou um servidor do público, um servidor do povo. E o povo tem que encarar a política assim. Não como uma celebridade. Não como um ídolo. Mas como alguém que é portador de obrigações e de deveres. Enquanto a gente tiver gente seguindo o político como se segue um popstar, como se segue uma estrela de rock, ou um grande jogador de futebol, nós teremos isso aí que aí mesmo está. Políticas públicas ineficientes e carentes. Pimentel, me perdoe, passava aí e dizia, não tenho quase nada a dizer. Mas tem, né? E disse tanto, porque é a expressão mais viva de um sentimento que reside no meu coração. Muito obrigado, Pimentel, pela compreensão. Antes de passar a palavra ao vereador Marinaldo, eu gostaria, primeiro, parabenizar a Vossa Excelência. E eu estava aqui escutando, mas também trocando algumas palavras com o vereador Napoleão. Eu dizia que há uns anos atrás eu fui chamado para uma reunião, um bate-papo. E nesse bate-papo, vereador Olímpio, tinha professores da universidade com mestrado, com doutorado, tinha alguns médicos, tinha, digamos que
Eu não gosto de rotular assim, não, porque pensador todos nós somos, seja sua qualificação, mas a sociedade rotula esse pessoal como pensadores. Pessoas do nível cultural elevado. Sem querer, de forma nenhuma, macular nenhuma classe. Mas, ao conversar, e o papo entrou na política, e um desses iluminados disseram que nunca mais votaria em ninguém, que seu voto seria anulado. E como era o único político que estava lá, eu pedi a palavra. E eu fiz 3 perguntas. 3 perguntas. Quem é mais pernicioso para a democracia, para a política do país? Será que é aquele que está passando fome e na oportunidade de ter mais um dia de vida, de ter sua mesa com o seu feijão, com sua carne, com seu arroz, sua farinha, essa oportunidade trocada por um voto? Será que o pernicioso para a democracia é esse, ou aquele que tem o livre pensamento, a condição financeira de não vender o seu voto e a condição de escolha? Ou é aquele que simplesmente, né, faz como Pilatos, lava as mãos e diz: eu vou anular meu voto? E porque ele não encontra um homem de bem para votar, porque os homens de bem não ganham as eleições. Veja o pensamento, veja a pergunta. É evidente que a resposta foi desconcertante para todos. Porque, ao meu ver, o grande problema da nossa política nacional, acho que em todo mundo, né, é aquele que tem a condição de votar, que não vende seu voto, que tem a livre escolha e não escolhe. Porque ele acha que o voto dele tem que ser útil. O voto útil é o voto mais pernicioso que existe na democracia. É o voto útil. Não vou votar naquele porque vai ganhar. O voto tem que ser, eu vou votar naquele ali. Talvez ele nem ganhe, mas vou votar nele, eu vou apostar naquele. Quer dizer, eu acho que o menos pernicioso dessa história é o pobre coitado que está lá porque as políticas públicas não chegam na casa dele, não chegam na vida dele, e ele, num momento de aflição, vende o seu voto, porque ele já não acredita mais em ninguém, e vende seu voto por uma cesta básica. E aquele que tem a condição de escolher e dar a sua contribuição, esse não vota. Esse é o mais pernicioso que existe. É o que Vossa Excelência disse. Para que quebrar as lojas de quem está trabalhando, que está dando emprego? Para que tocar fogo num carro? Talvez ele nem saiba que o dono daquele carro, o esforço que fez, o trabalhador que vai batalhar, tem seu carro queimado, destruído. Né? Aí, a hora mais agressiva, digamos assim, para você fazer valer a sua vontade democrática, que é nas eleições, eu tenho quase a certeza absoluta, quase a certeza, de que grande parte desse povo foi para a rua, não foi nem nas urnas, ou nem votou. Por isso que eu não acredito nesses movimentos, que me parece que é aquele movimento que esconde a bandeira política no bolso e grita para o povo, para a boiada estourar. Esse sim é pernicioso. E Vossa Excelência tem razão. Eu passo a palavra ao vereador Manaldo. Pequeno expediente. Pequeno galego.
Bom dia a todos. Saúdo o presidente da casa, Pimentel Filho. Saúdo nesse instante os vereadores aqui presentes, mas de forma assim especial ao vereador Miguel, que chega a casa e Miguel, ontem eu falava, dava as boas-vindas para você, da mesma forma estou fazendo hoje. Sei do seu trabalho, você tem muito a nos ajudar, a colaborar conosco aqui e fazermos aqui o trabalho que é a intenção de todos, de melhorar a vida da nossa cidade. Saudar também ao vereador Galego do Leite, que retorna à casa depois de um afastamento e que retorna a essa casa, e que o Galego do Leite tem colaborado muito, inclusive fazendo parte comigo da Comissão de Finanças e Orçamento da casa, e já adianto para os demais que a peça orçamentária já chegou aqui desde o dia 30 de setembro, já se encontra na comissão, e logo após, passado, como o vereador Olímpio aqui bem falou, passado o processo eleitoral, nós vamos nos reunir, Galego, vamos nos reunir para a gente tomar algumas medidas com relação à peça orçamentária que se encontra na casa e marcarmos as audiências públicas. Saudando a galeria, saudando os assessores, membros da imprensa. Hoje a casa, nós estamos aqui de luto. Estamos de luto, acompanhava a fala dos companheiros anteriormente. E falar de Joacil Oliveira é fácil, mas ao mesmo tempo difícil, porque Joacil se diz quando a pessoa quer ser bom, que morra, mas não é dessa forma. Joacil deixa um legado de um homem sério, de um jornalista decente, que fazia jornalismo com responsabilidade. Tive muitas vezes a oportunidade de ser entrevistado por Joacil, e Joacil sempre teve uma vida dedicada à Campina e aproveitava o jornalismo para ajudar a cidade. E deixa aqui o legado para que nós possamos aqui aprender com Joacil. Ranieri Barbosa, filho de Maria Barbosa, meu amigo, participamos muitas vezes de muitos atos políticos na cidade. Ele era um jovem, inclusive na época de estudante. Eu me lembro que certa vez participamos do evento, o Movimento contra a Caristia, e lá estava Ranieri junto conosco. Eu tenho certeza aqui que Ranieri vai estar num local bom, assim como Joacil Oliveira. Nós vamos ter a consciência que entregamos os dois a Deus. Mas nesse instante, quem acho que mais precisa do nosso apoio é a vereadora Maria Lopes Barbosa, que colaborou muito com essa casa, e também Manuel Barbosa. Tenho certeza que ambos estão sofrendo muito e que essa casa, nesse instante, o que nós precisamos é dar o apoio moral. Eu queria aqui também aproveitar, já que fiz um acordo com o vereador Galego do Leite, já que nós estávamos ambos inscritos no grande expediente, nós acordamos para que nós pudesse sair do grande para vir para o pequeno expediente, até mesmo porque, além de nós estarmos aqui nessa questão de sentimento, nós temos hoje a assinatura do convênio, onde o prefeito municipal Romero Rodrigues estará assinando um convênio com o Ministério das Cidades, convênio na ordem de 300 milhões, com a contrapartida de 23 milhões da prefeitura, para a construção de 4.100 unidades habitacional. Isso eu tenho sempre dito e volto a repetir. O complexo industrial Aloysio Campos, que foi adquirido na gestão atual, vai dar um impacto positivo no desenvolvimento de nossa cidade.
tanto na questão das construção das unidades habitacionais, como nas empresas que ali vão se instalar. Isso é público e notório já, que a empresa Embrava, a empresa que fabrica ônibus, já iniciou as obras da construção. E também já existe mais de 150 empresas querendo, já se inscrevendo para se instalar lá naquela unidade, naquele complexo, que se tornará o terceiro distrito industrial de Campina Grande. Então é um avanço muito grande. Fica aqui, nós que somos vereadores, inclusive votamos projetos aqui para viabilizar essas ações que ali serão edificadas. Essa casa também tem a sua participação. E não é a participação só de Marinaldo, é a participação de todos os vereadores, tanto de situação como de oposição, e esse é o lema, é nós estarmos unidos aqui para o desenvolvimento de Campina Grande. Então, eu quero aqui, nesse instante, dizer para vocês que, como o vereador Olímpio falou, a gente não tem muito o que falar pela questão do sentimento, Olímpio, mas eu trago aqui, falei um pouquinho, e se Deus quiser, em breve, terça-feira, nós possamos estar aqui votando matéria de interesse de Campina e dessa casa. Então fica aqui a nossa solidariedade, nosso sentimento às famílias de Joacil e de Ranieri Barbosa. Muito obrigado. Pela ordem do vereador Galego do Leite. Senhor presidente, eu gostaria só de justificar e abrir mão da minha fala, até em respeito ao colega e presidente dessa casa, o vereador Nelson, que logo mais será empossado como prefeito durante 10 dias. A gente respeitando, eu abro mão da minha fala e deixo para falar na próxima terça-feira, até mais porque os colegas aqui já receberam comunicado que ele está só aguardando os colegas para ir prestigiar a solenidade. Então, sem mais delongas, né, só para não atrapalhar os colegas, a gente abre mão sem problema algum da nossa fala. Eu agradeço, vereador Galego do Leite. Pergunto se há alguma objeção de nós encerrarmos a sessão pelo motivo que essa casa participa, né? Se não há, eu agradeço aos vereadores. Abrimos a ordem do dia, encerramos por falta de expediente na ordem do dia e quórum também. E encerramos a apresentação convidando os vereadores para ir ao local e prestigiar o colega vereador presidente dessa casa.